Você é o tipo de pessoa que se encontrou na terapia ocupacional e a terapia ocupacional traz muito do seu propósito, da sua identidade, de quem você verdadeiramente é, e ela mexe muito com a sua autoestima e é algo que toma muito seu coração. Você coloca a terapia ocupacional como topo, assim, vou fazer, vou divulgar, vou trabalhar, vou ajudar pacientes, e é isso que te move e que te traz muito significado até o ponto de você nem tirar férias, ou quando tira, sente falta, ou quando se tornou mãe, parece que você não sabia mais quem você era, ou seja, você atrelou tanto a quem você é, a própria terapia ocupacional, que você não sabe quem você é sem ela? Eu sempre fui assim na terapia ocupacional, porque eu sempre busquei muito algo que era meu, algo que pudesse me representar, que fosse único. E encontrar uma profissão que eu pudesse ajudar muito outras pessoas, nossa, traz um senso de significado, de importância, de identidade mesmo pra mim. Até o ponto de que meu primeiro Instagram chamava TO na vida real. E eu amava falar sobre a terapia ocupacional, divulgar, dar exemplos, analogias, desenhar, trazer minhas representações do que eu entendia por terapia ocupacional, mas ao mesmo tempo que eu tanto amava, me causava uma dor muito grande por as pessoas não entenderem, não ser uma profissão valorizada. Eu me senti menosprezada nos lugares que eu trabalhava ou sozinha. E até por ser uma profissão relativamente pequena, ter tanta desunião, então muita coisa me machucava e me frustrava. E aí eu fui desenvolvendo também um autoconhecimento, uma identidade e mudei o meu perfil de TO na vida real para TO.Kimberly Policeno. Porque inconscientemente a terapia ocupacional ainda ocupava um papel muito importante na minha vida. Eu queria trazer mais de mim, eu fui entendendo que não era só terapia ocupacional, então o TO na vida real passou a ser o TO Kimberly Policeno. E por isso que eu queria dar mais nome ao meu nome, porque eu vinha vendo que a terapia ocupacional não se resumia a tudo. Depois, principalmente que eu me tornei mãe, e foi terrível, assim, no sentido de que para eu me redescobrir, porque tudo para mim era terapia ocupacional. Eu acordava, eu dormia, terapia ocupacional. Eu estudava tudo sobre terapia ocupacional. Eu lia sobre terapia ocupacional. Eu via vídeos ou consumia conteúdos no Instagram sobre terapia ocupacional. Ou seja, a terapia ocupacional era um pilar muito forte no meu telhado, na minha casa, que, considerando todas as áreas da vida, a terapia ocupacional ocupava o grande pilar central e vinha o telhado. O meu telhado era sustentado pela terapia ocupacional. Então tudo me abalava muito, então ainda era muito importante. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a entender e me reencontrar, porque eu não sabia qual era o valor da Kimberly para além da profissão. E eu ficava imaginando, meu Deus, eu só tô alguns meses afastada. Imagine para os idosos que se aposentam e perdem a sua autonomia, ou algum adulto que sofre um diagnóstico e perde o seu fazer no trabalho. Então, o trabalho, ele traz muita identidade pra gente. E nesse processo de descoberta, de autoconhecimento, de muita proximidade com Deus também, eu fui entendendo e realmente trazendo para minha identidade outros pilares que são tão importantes quanto a terapia ocupacional. Apesar de amar, de divulgar, de falar tanto sobre essa profissão maravilhosa, eu entendi que ela não se resume a quem eu sou. A Kimberly, ela continua sendo a Kimberly sem o pilar profissional. A Kimberly continua sendo quem ela é sem a maternidade, ou sem ser filha de fulano, de ciclano, ou de ser esposa de. Claro, isso faz parte dos nossos papéis ocupacionais, isso faz parte do que nos torna, mas quem é você sem o seu trabalho, sem a maternidade, sem o casamento, o relacionamento e sem os pais? Quem é você, de fato? E eu demorei para entender isso. Tanto é que hoje, nessa autodescoberta, eu fui entendendo que a TO, apesar de ser magnífica, não se resume a tudo que eu sou. E hoje, meu perfil no Instagram é kimberlypoliceno.to. Porque assim eu falo, eu divulgo a terapia ocupacional, eu falo, vendo cursos para terapeutas ocupacionais, supervisão, mas não é tudo que eu sou. E
eu não sei exatamente por que que a gente desenvolve esse senso de identidade só pela profissão. E isso rouba um espaço no nosso coração tremendo, da nossa saúde, nas nossas relações, porque por vezes a gente ama tanto ser terapeuta ocupacional e ao mesmo tempo sofre tanto que ela ocupa um pilar e a gente deixa todas as outras áreas da nossa vida sem olhar, sem cuidado. Então, por vezes, a gente coloca o trabalho em primeiríssimo lugar, a casa em penúltimo lugar, o marido em último lugar, os filhos ali em antepenúltimo, e ali naquele meio do caminho é curso de TO, livro de TO, rotina de TO, conversa com TOs, e tudo TO, 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 e consome conteúdo no Instagram só de TO, e isso nos adoece, porque a gente não pode ser. A gente tem muitas áreas na nossa vida. Ou seja, se a gente considerar pela ótica da própria terapia ocupacional, se a gente tem 9 ocupações, o trabalho é só um pilar, é só uma fatia dessas 9 fatias da pizza. E se a gente foca tanto nisso, só investe nisso, acorda, respira só pensando nisso, a gente perde um senso de. Se a gente sofre um acidente, se a gente sofre um adoecimento, se a gente vira mãe, se a gente precisa se afastar do trabalho por algum motivo, a gente não sabe quem a gente é. Eu acho que a gente passa a vida inteira sendo tão rejeitada na nossa infância por. Não porque os nossos pais queriam, mas a gente se sente rejeitada, não porque eles tinham o desejo. Ou a gente passa por situações, mas que nos fazem se sentir rejeitadas. Então a gente passa uma vida inteira buscando ser valorizada. E conhecer uma profissão que a gente se identifica que é menosprezada, que é desvalorizada, que sofre, a gente acha que se compadece desse amor e fala, eu vou defender com unhas e dentes. E a gente vive e respira terapia ocupacional. E como eu comentei, isso tira a nossa essência, isso tira a nossa identidade. E aí eu te pergunto, quem é você? Sem a profissão, sem a maternidade, sem o marido, sem os pais, porque eu tinha um costume até de tão falta de realmente identidade que eu falava: ah, eu sou esposa do Arthur, mãe da Agatha, filha da Carla, filha do Richard, terapeuta ocupacional. Tá, mas quem é a Kimberly? Eu cheguei até o momento de duvidar, assim, se de fato tudo que eu gostava, porque eu passei uma vida e uma infância tentando muito agradar e não desapontar os meus pais e não fazer eles terem mais problemas ou mais dificuldades com tudo que já acontecia no dia a dia. E a gente se sente rejeitada por pequenas coisas. Então, coisas simples, assim, dos meus pais falarem, ah, a gente sempre quis um menino, mas veio você. Não era maldade, eles sempre me amaram, mas eu me sentia rejeitada. Então, teve até uma fase da minha infância que eu tentava agradar usando chuteira, cabelo preso, roupa de menino, pra tentar agradar e suprir essa falta que eles tinham, mas eles não tinham, eu tinha essa interpretação. E aí vem o poder da autorresponsabilidade, porque a gente se sentiu rejeitada, mas não foi a intenção. Na época, os nossos pais, o que eles ofereceram era o melhor que eles podiam. Meu pai foi muito rígido e eu sentia muito essa falta da intimidade, do calor, do cuidado, era tudo muito no autoritário, tudo muito no medo. Então também me senti rejeitada. Ou até o meu nome. A minha mãe falava, ah, seu nome era para ser Bianca. E o meu nome foi Kimberly. E meu pai queria Kimberly, aí minha mãe, ah, mas eu nunca gostei de Kimberly, eu queria Bianca. E aí ficava nessas brincadeiras, assim, mas dói, né? A gente se sente rejeitado. Coisas simples mesmo. Até o ponto, que nem a minha avó, como minha mãe era muito jovem, quis que minha mãe abortasse, minha mãe lutou e quis ter eu como filha, e lutou pela gravidez, mesmo tudo muito incerto, tudo muito inseguro. Aqui eu tô compartilhando um pouquinho da minha história e da minha vulnerabilidade para você ver que a gente passa por rejeições. Só que a gente precisa entender e aprofundar nesse autoconhecimento. Se você sofre muito em papéis na sua casa, então a gente não tem clareza do nosso papel. Eu nunca priorizava o meu marido, Deus, a minha matéria. Quando a gente vira mãe, acho que a gente prioriza muito, né? Trabalho, filhos, trabalho, filhos, trabalho, filhos. Depois é resto. Arrumar as coisas, costurar uma roupa, ou limpar o carro, ou trocar a película do celular. A gente acha que merece tão pouco, sabe? A gente faz tanto pela profissão, faz tanto pelos pacientes, mas a gente se trata como muito inferior e a gente se coloca abaixo de todas as prioridades. Então, geralmente é terapia ocupacional, filhos, casa, cursos, ali um pouco de saúde, quando tem que fazer o very mesh
precisa fazer um exame, e aí vem o marido, e aí vem os outros parentes, e isso é muito disfuncional. E não querendo voltar às antigas, não que a gente não possa trabalhar, mas hoje, para vocês terem uma ideia, eu trabalho 20 horas semanais. E eu noto hoje que para ter as prioridades como elas devem ser, porque a gente não foi feita para trabalhar fora, ser a provedora do lar e ainda cuidar da casa, ainda cuidar dos filhos, ainda cuidar da saúde, ainda cuidar da gente, ainda. Não, a gente não foi feita para isso. Eu não sei se você já parou para fazer essa analogia, mas quando eu ouvi essa analogia, eu falei, "Ah, faz muito sentido." A anatomia íntima do homem e da mulher, do homem é para fora, da mulher é para dentro, ou seja, para dentro de casa. Não, a gente tudo bem, a gente trabalhar, eu trabalho, tá tudo bem com isso. Mas o nosso papel como mulher não é ser a provedora. Eu sei que depende de cada realidade, de cada situação, mas o trabalho, ele ocupa uma importância tão grande no altar do nosso coração que a gente acaba sendo até de certa forma idolatria. Eu jurava que meu propósito de vida era levar a terapia ocupacional ao patamar de top 5 profissões mais reconhecidas e valorizadas para sempre. Divulgar, de enriquecer, de falar da terapia ocupacional para todo mundo. Então a terapia ocupacional ocupava um pilar, um altar no meu coração muito, muito grande. E eu perdi uma identidade, perdi a prioridade da minha casa, da minha família, a minha própria prioridade, porque eu não sabia quem era de fato a Kimberly sem a profissão. E eu fui entendendo que nesse telhado onde o pilar é a terapia ocupacional, eu entendi que tem outros pilares tão importantes. Então, na verdade, esse pilar central é Deus. Depois de Deus, vem o marido. E, gente, isso tem sido uma cura interna tão grande, porque a gente tem o costume também de repetir ou rebelar padrões familiares. Não sei se você já percebeu. Ai, ninguém na minha família faz atividade física, eu também não faço. Isso não necessariamente é só culpa sua, é também padrão familiar que você tá repetindo, sem tomar uma consciência, uma autorresponsabilidade que você pode fazer diferente. Isso pode ser tema para um outro vídeo também. E marido, é como na minha casa não teve essa honra ao marido, eu nunca tive exemplo de ninguém de alguém que honra o marido, de fato. Hoje em dia todo mundo se divorcia, falam mal do marido, zoam o marido na frente de todo mundo, desrespeitam ou mostram coisas na frente dos filhos sobre o casal e brigas do casal que não deveria. Então, é algo muito disfuncional. E, na verdade, vem primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos, aí sim a casa, a gente, e aí o trabalho. Depois que eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar, a vida é muito mais leve. Parece, sabe quando a gente tá naquela correria, a gente só, por isso que a gente acha que o dia nunca é suficiente, porque a gente trabalha tanto e aquilo não bate com a função que a gente tem, com o propósito de vida que a gente tem, no sentido de a gente acha que o propósito da nossa vida é ser terapeuta ocupacional, mas na verdade a terapia ocupacional é só uma ferramenta para você alcançar pessoas, para curar pessoas e levar amor a essas pessoas e essas pessoas se reconectarem ao amor, a Deus e quebrarem estigmas da doença, da incapacidade e criarem sim possibilidades, esperança, fé. Então, a terapia ocupacional é um meio, é só uma ferramenta para um final de bem-estar a pessoas. E não a terapia ocupacional, tudo que se resume no pilar do meu telhado. Não. É Deus, o marido, o filho, a gente, a casa e aí o trabalho. E eu amo trabalhar. Eu acho que eu não pararia de trabalhar, nem financeiramente, nem dá, a gente sabe da realidade de cada um. Mas hoje eu me posiciono para trazer, eu não vou ser a provedora da casa, eu vou ajudar o meu marido. Hoje, cuidar da casa não é mais um fardo. Eu odiava cuidar da casa, odiava limpar. Nossa, não acaba nunca. E limpa e tá sujo de novo. E lava roupa e tem que lavar de novo. E tira a roupa do varal. E parece uma canseira, mas é a ótica que a gente olha para aquilo. Porque a gente tá com papéis invertidos, com falta de autoconhecimento, com falta de autoestima. A gente quer buscar tanto que as horas do dia ficam muito curtas porque tá tudo desorganizado. E de nada adianta a gente tentar intervir com o nosso paciente, proporcionar saúde, bem-estar, qualidade de vida se a nossa vida tá caótica, se os nossos pilares estão desorganizados. Se você atende criança, principalmente, se essa família está com os papéis invertidos e disfuncionais, muita das coisas que essa criança apresenta é disfuncionalidade na casa.
Se o seu paciente não está conseguindo progredir, essas relações entre marido e mulher, e tem a doença, e tem a dependência, se isso está disfuncional, não há terapia que você faça de reabilitação que esse paciente evolua. Então, ele tem que estar com o emocional muito bom, com os papéis muito bem nos lugares. Então, como a gente consegue analisar no outro os papéis, o desempenho, a saúde, a rotina saudável, se a gente não vive uma rotina saudável? E eu confesso que, por ser cristã, eu costumava muito julgar, assim, quem idolatra ídolos ou outros deuses ou até santos de uma forma geral, porque é Deus, Jesus e Espírito Santo. E eu julgava. E eu parei para pensar, um dia o Espírito Santo me revelou assim: você julga essas pessoas por o altar do coração delas, ou elas acharem que vão a Deus por santos, ou algo nesse sentido, ou pessoas que nem acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus. Você julga isso, mas você mesma tinha outro ídolo no seu coração, que era a profissão. Ai, foi um tapa na minha cara. E é muito verdade. E eu vejo muitas terapeutas ocupacionais com casamentos disfuncionais, com maternidade disfuncional, com saúde disfuncional, com rotina disfuncional, porque coloca o trabalho, a terapia ocupacional como pilar, ídolo do coração, sem nem perceber. Tem outras pessoas que colocam o marido como ídolo, tem outras pessoas que colocam os filhos como ídolo, ou objetos, ou dinheiro como ídolo, e perdem a paz por não ter dinheiro, sendo que Deus é o nosso provedor. O que eu quero trazer aqui para você é essa reflexão da importância de você não colocar a terapia ocupacional como pilar, como ídolo do seu coração. Eu te garanto que quando você realinha as prioridades na sua vida, tira do seu altar a profissão, o dinheiro, o casamento, ou os filhos, ou objetos, e coloca Deus e limpa, faz uma limpeza de fato, você começa a ter muito mais identidade, muito mais autoestima, muito mais segurança. Sabe essa insegurança que você tem de atender, de se posicionar, de falar, de explicar a terapia ocupacional? Tá? Porque o que deveria estar no seu coração com uma fonte genuína aí dentro é outra coisa. E isso causa adoecimento, isso causa disfuncionalidade. Eu já dei um exemplo no vídeo, num outro episódio, falando que se a gente pegar o relógio mais caro, mais lindo, maravilhoso, para usar ele para martelar, ele vai ser destruído. Agora, se você pegar o martelo mais barato que existe e martelar, ele vai funcionar. Porque a função dele é essa. E a função da mulher, nós temos papéis, nós temos valores, nós temos pilares e atributos a se respeitar, e a gente é ensinada ou condicionada a achar que vai ser independente, não depende de marido, não depende de ninguém, vai criar sua independência, vai trabalhar, vai para fora, ou nossos pais trabalharam muito, não deram muita atenção pra gente, a gente repete esse padrão, enfim, é muita coisa envolvida. Mas aqui a moral da história é: não use a terapia ocupacional como a sua identidade. E responda essa pergunta: quem é você sem o papel de TO, mãe, esposa, filha, estudante? Quem é você? Responde essa pergunta. Se você não souber responder, recorre a quem te criou, ao manual, que tá ali tudo escrito. E coloca essa prioridade: Deus, marido, filhos, casa e aí o trabalho. Começa a inverter um pouco o olhar, a ótica, as prioridades. E aí me conta se algo não fez uma mudança abrupta na sua qualidade de vida, na sua saúde e principalmente na sua identidade. Você não se resume em ser TO. Até o próximo Theo Fora da Caixa Podcast.